Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, queis assentado mesmo, vou dar uma palavra rápida, uma reflexão pós-convenção. Não é uma pregação, uma palavra pós-convenção. Eu quero começar dizendo assim que é um privilégio congregar. É um privilégio congregar. Primeiro ponto. É um privilégio estar congregando. Você poder sentar, louvar a Deus, ouvir uma palavra, ser ministrado, isto é muito bom. E tem algumas pessoas que na igreja eles foram levantados para servir o pão. Outros foram levantados para comer o pão. E outros foram levantados para servir o pão e comer o pão. Então, a importância de nós congregarmos. Abra sua Bíblia, poder ficar sentado mesmo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, o versículo de número 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Muito bem. Então, aqui na carta aos Hebreus, dá um pouquinho mais de retorno aqui para a gente. Aqui na carta aos Hebreus, fala sobre a importância de nós congregar. Congregar é participar, para aprender, para ouvir, para ser e ter habilidades para desenvolver alguma coisa. Se eu pedir, vou pegar fica aí mesmo, soldado. Não, sem o microfone, vou precisar de você, sem microfone. Igual o senhor está aí, entenda, vê se você consegue pisar nesse degrau aqui, nesse último, daí aqui. Não consegue? Mas tenta. E nesse aí que você pôs o pé, você consegue? Então tenta. Vai, sobe. Não consegue. Ou seja, agora sobe degrau por degrau. Aí sim, obrigado. Quando nós não deixamos a nossa congregação, nós vamos recebendo graça para isso, para subir degrau por degrau. Subir degrau por degrau. Sabe, um dia, uma pessoa abriu uma igreja e ela bateu lá na porta da minha casa, eu ainda era solteiro, e ela bateu na porta da minha casa, lá da minha mãe. Eu já pregava, comecei a pregar cedo, e essa pessoa disse assim: abri uma igreja, sou o primeiro, e Deus falou para mim que a segunda cadeira é sua, você vai ser o vice. E eu era cooperador aqui na igreja. Então eu falei: meu Deus, nossa, de cooperador já ser o vice-presidente? Muito bom, né? E ali ele fez essa proposta para mim, e eu falei assim: eu vou orar, né? Vou orar. Daí ele: tudo bem, semana que vem eu volto aqui, que a igreja já está formada e a segunda cadeira é sua. E eu cresci nessa igreja, cresci aqui, amo essa igreja, amo estar aqui. E ele voltou uma semana após e perguntou: e aí? Falei: rapaz, então, eu orei e vou continuar no meu lugarzinho mesmo. Falou: mas como assim, rapaz? Você vai ser o vice-presidente, a segunda cadeira é sua.
lá o pastor não te honra, você não passa de um cooperador, aqui você já vai ser o vice-presidente, já vou te consagrar. Eu falei, então, mas Deus não falou nada comigo. Ele falou, mas eu sou profeta. Eu sou profeta. E Deus falou comigo. Eu falei, então, mas você é profeta, mas eu entendo de Bíblia. Nós não estamos num tempo da lei, nós estamos num tempo da graça. O mesmo Deus que fala contigo também fala comigo. E Ele não falou nada comigo. Você não está acreditando no profeta? Eu falei, não, eu estou acreditando na palavra. A palavra não está me dizendo nada, eu vou ficar no meu lugar. Então você nunca. Daí ele me amaldiçoou. Ele me amaldiçoou, presbítero João Linda. Ele falou assim: você nunca vai crescer, você nunca vai desenvolver, você nunca vai sair disso, porque você não está respeitando o profeta. Eu estou te convidando, porque Deus mandou, e você nunca vai prosperar, você nunca vai crescer. E ele ainda falou isso lá no portão da minha casa. E eu lembro o presbítero Silvano uma vez pregando, ele sempre dizia, né? Ele me ouviu dizer isso, ele está até ali, e ele algumas vezes ele pregando, ele dizia, ele falava assim: Deus tinha a primeira para o pastor e o inimigo estava querendo oferecer a segunda. Você está entendendo? Então, ou seja, irmãos, na obra de Deus, nós não temos que ter pressa. Nós precisamos aprender o trabalhar de Deus, que nós somos como barro, e Ele começa a nos moldar, Sabe, quando eu fui dirigir o Rosina, era uma congregação que só tinha 2 pessoas, a irmã Ana e o Vitorino. Depois o Vitorino foi embora para Minas Gerais, ficou eu e a irmã Ana. Então ali eu fui moldado, eu já pregava, eu já era um pregador, eu gostava de pregar, recebia convite, pregava em vários lugares, e fui dirigir o Rosina, ia de bicicleta. Presbítero Edmilson, na época, quantas vezes ele me acompanhou, indo comigo lá no Rosina, e Deus foi abençoando. Então, um dos princípios para termos sustentabilidade é não deixar de congregar. Tem culto? Eu vou para o culto. Poxa, mas eu não vou pregar, mas eu não vou ensinar, mas eu não vou ter oportunidade. Irmãos, mas tem culto, eu vou ser ministrado. Eu vou ser ministrado. Eu vou ser ministrado. O Senhor vai ministrar algo sobre a minha vida. Então a palavra diz assim: admoesta, aconselha quem está querendo deixar a congregação, quem não está vindo para os cultos, quem decidiu ficar em casa, aconselha ele a congregar, ainda mais que vai se aproximando aquele dia. O que é aquele dia? A volta de Jesus. Então aconselha os irmãos, aconselha os parentes, aconselha os amigos a não deixar a vossa congregação, a não deixar o vosso lugar. Daí nós vamos observar que na carta aos Hebreus, ele continua falando sobre a fé, a importância de congregar e a importância de ter fé. Ou seja, tem uma frase que diz assim: o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Isso é uma frase e é muito interessante. Então, o pensamento ele cria, o desejo atrai e a fé ela traz a realização. Então, quando nós vemos aqui na carta aos Hebreus, ele traz uma exortação a perseverar, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente. Hoje, a minha trajetória ministerial, fazendo 25 anos dirigindo a igreja, ela não começou ontem. Não, ela não começou ontem. Como de muitos obreiros que estão aqui neste altar. Muitos aqui começaram antes de mim, bem antes de mim. Tem experiência, dedicação, choro.
lágrima, renúncia, muita coisa por trás. Ser obreiro não é ser obreiro não é uma promoção, ser promovido. Pós-convenção, desde 2000 para cá, que eu participo das convenções, e eu sinto na pele, né? Porque as pessoas, o pós, cria-se uma expectativa, as pessoas criam-se expectativas, daí quando a expectativa não é realizada, aquela pessoa então se sente frustrada, ela fala, não vou fazer mais, não vou congregar mais, não vou mais para a igreja, porque eu não estou sendo visto, não estou sendo lembrado, ninguém me vê, não sou honrado. Irmãos, veja só, se as pessoas agem assim, se coloca no meu lugar. Quando o pastor Aparecido chegou em mim e falou assim, varão valoroso, vai ser consagrado a pastor, hein? Se prepare esse ano, ser consagrado ao pastorado. Eu comprei terno novo, camisa nova, sapato novo, gravata nova. Daí chegou a hora da consagração, chamou os diáconos, chamou os presbíteros, mas não me chamou. Imagina você sendo avisado e não ser. Será que você suportaria? Será que suportaria? Então nós vemos hoje, as pessoas soltam algumas palavras, algumas cargas negativas em cima do pastor, como se é o pastor. Nós temos um conselho, nós temos um grupo de obreiros, e ali o pastor estava testando minha paciência. Tem obreiro que ele não é aprovado, muitas vezes tem obreiro que ele é reprovado uma semana depois da convenção. Ele é reprovado, que na convenção começa a aprovação dele é reprovado uma semana depois. Você sabe disso. Ou seja, ele entrou na lista, daí você já sai da lista, já foi reprovado. Pelos comportamentos, pelas atitudes, pela forma. Ser obreiro exige-se. Aonde você quer chegar? Aonde você quer estar? O que você quer ser? Não é pecado desejar ser obreiro, desejar ser um presbítero, um diácono, um pastor, um evangelista. Isso não é pecado. Se deseja, o que você está fazendo para chegar lá? Você está deixando a sua congregação, como alguns deixam? Outro dia o irmão falou assim, pastor, de quinta-feira eu não vou vir mais no culto. Eu falei, mas por que, irmão? Quinta não vem quase ninguém, eu não vou vir mais não. Eu falei, mas é aí que eu estou precisando do senhor. Falou que não ia vir, porque você está entendendo? Então, ou seja, aí você está precisando da pessoa, a pessoa fala que não vai vir. Então, ele está dizendo para admoestar uns aos outros, para não deixar sua congregação. Não deixe, admoeste, converse, fale, e não dê ouvidos a conversas vãs, não dê ouvidos a isso. A Bíblia vai dizer assim, olha o que a Bíblia diz. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Onde há inveja, espírito
espírito faccioso, de facção, de criar facção, de criar desordem, de criar contenda, de criar bagunça. Por trás disso, há um espírito de perturbação. Não é um espírito de Deus. Ninguém com o espírito de Deus vai jogar na sua mente ou na sua cabeça discórdia, perturbação, desconfiança. Ninguém. Com o espírito de Deus, não. Onde há esse espírito maligno, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, tem muita perturbação. As pessoas estão vivendo perturbada. As pessoas estão em perturbação constante. Estão vivendo em contenda e toda obra perversa. Daí diz assim, irmãos, falando assim, não deixai as vossas congregação. Daí agora diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então está falando para não deixar a congregação, depois fala, irmãos, não fale mal uns dos outros. Irmão, pare de caminhar com quem só sabe falar mal da vida alheia. Pare de frequentar com quem só sabe falar mal da vida alheia. A sua vida vai também para o prejuízo. A sua vida também não vai ter prosperidade. Porque a tendência também você entrar por esse caminho. Daí diz, não faleis mal uns dos outros. E a Bíblia diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece? Então a nossa vida, ela é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas. Daí outra coisa que diz, irmãos, olha, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Para de se queixar uns contra os outros. Igual, depois de um culto desse, ainda tem gente que fala, eu não tenho oportunidade. Eu mandei mensagem no Zap aí para quem é membro. Vamos ter um culto de testemunho. Aí depois a pessoa fala, eu não tenho oportunidade. Olha o que a Bíblia diz. Para de falar um dos outros. Pare. Isso não vai trazer bênção para a tua vida, para a tua casa. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejas condenados. Para que não sejas condenado. Daí diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Ou seja, vamos orar uns pelos outros. Olha o que a Bíblia manda fazer. Orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que a Bíblia está mandando nós fazer é isso, é se ajudar. A igreja, irmãos, ela precisa crescer, mas não dentro de discórdia, dentro de disputa, dentro de briga, dentro de contenda, querendo um puxar o tapete do outro, querendo um condenar o outro, falando mal do outro, denegrindo a igreja que você congrega. Igual, como pode você congregar numa igreja e falar mal dessa igreja? Daí você vai numa loja, você é daquela igreja ali? Você vai cortar o cabelo, você é daquela igreja ali?
né? Porque passou um aqui e falou mal de lá. Então, não fale mal da sua igreja, fale bem. Você já pegou o trem e já viu alguém falando? Irmãos, é a coisa mais feia, né? Você está sentado lá, daí a pessoa está lá, você viu o culto hoje? Eu não gostei, daí o outro, eu também não. E quem não é crente, pastor Pereira, ouvindo lá isso. Inclusive, hoje eu vi o senhor evangelizando, Pereira. O senhor não para também, né, Pereira? O senhor também não para essas pernas, né, Pereira? Fica evangelizando para todo lado, né? Com a sua bolsinha. Pega a bolsinha ali. Maravilha. Então, a gente não pode, irmãos. Vamos falar bem. Você vê que quando você está num trem, lendo um livro, faz essa. Terminei de ler. Agora imagina você começa uma conversa agradável com quem está do seu lado. Nossa, que culto ontem, hein? Que palavra, que gostoso, que louvor. E aquela pessoa, nossa, igual você chega no serviço amanhã, nossa, que louvores, cada testemunho. Então, a importância, como que nós vamos trazer os nossos amigos para o culto, as nossas amigas, os nossos colegas, para a igreja. Então, a convenção, irmãos, ela tem um propósito de trazer um alinhamento de propósito na visão dos obreiros, um alinhamento de propósito, alinhar o propósito, alinhar a visão, alinhar como que a igreja está trabalhando, como que a igreja vem desenvolvendo, uma prestação de conta, um alinhamento de propósito, uma assembleia geral ordinária de obreiros que se reúnem para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para alinhar com a visão do ministério e prosseguir. Temos as nossas falhas, claro que temos, mas não pare, não deixe de congregar, porque tem campo para todo mundo trabalhar, tem campo para todo mundo trabalhar, fazer alguma coisa. Há espaço para todo mundo. Há espaço para todo mundo trabalhar. Há lugar para todo mundo trabalhar. Igual tem um irmão que foi para Portugal agora, né? Então tem espaço lá para ele trabalhar. Se ele quiser trabalhar, é só trabalhar. É só trabalhar. De repente você tem um salão lá na sua casa. Pastor, estou querendo abrir um ponto de pregação lá. Maravilha, vamos abrir. E você vai começar a dirigir os cultos lá. Ô, glória! Daí daqui a pouco, pastor, não tem alguém para pregar, não? Você não queria pregar? Lá da Bahia, o pastor Marcos Fidelis, pregando todo culto, dirigindo culto. O pastor Luiz falou aqui, eu não sei o que é mais difícil, é você não ter obreiro, ou você ter obreiro e não poder contar. É muito forte. Eu não sei o que é mais difícil, é você não ter obreiro, ou você ter e não poder contar. Você sabe que ele estava na estrada, irmãos, na estrada. Daí o telefone tocou. Falou, pastor, pode vir aqui? O que aconteceu, irmã? O meu neto pegou a espingarda e deu um tiro no peito. Lá na roça, onde ele faz culto. Deu um tiro no peito. Menino de 14 para 15 anos. Liga para um. Pastor, você sabe que eu não posso, né? Liga para outros, pastor, eu tenho dificuldade, eu não sei essas coisas, né? Você sabe o coração do pastor vindo para cá? O pastor estava em Salto de Pirapora, o presbítero Otávio morreu. O que ele teve que fazer? Retornar, ele tinha acabado de chegar e retornou. Nós compramos uma passagem para ele, quanto ficou a passagem? 6.000. Porque tinha que ter um pastor lá para fazer. Ele é um presbítero da igreja, não tinha ninguém. Você quer ser obreiro? Obreiro é se entregar. Obreiro é se entregar. Obreiro é se entregar. De repente, você quer só estar aqui no domingo e pregar, e pegar o microfone, e tem problema para resolver. É isso. É isso.
É os bastidores que muitas vezes ninguém sabe. É os bastidores que ninguém sabe. Eu não pude ir viajar, que eu estava internado. Aí falei para o pastor Luiz Henrique: pastor, vai, tu e o Gabriel vão lá ministrar. No meio, o pastor estava no ponto, comprei a passagem dele, ele estava lá. Ele falou: pastor, o presbítero Otávio acabou de ser internado. A família falou que é muito delicado, foi para a UTI. E eu estou aqui, pastor. Estou aqui no ponto com a mala. E o senhor sabe, se acontecer alguma coisa... Falei: então fica aí. Separei o pastor Sérgio, vamos para lá, vamos ministrar lá. Não tinha experiência de bom, né? Tinha. Mas teve que ministrar, tem que se virar, tem que crescer. Vai lá e se vira. Ele foi lá, né, pastor? Foi lá, ele e o pastor Sérgio ministraram. Uma escola bíblica. Essa é a vida de obreiro. A vida de obreiro é se entregar. A vida de obreiro não é estar quando é legal, é confortável para mim. A vida de obreiro, eu viajei muitas vezes sem nenhum centavo. Eu viajei muitas vezes, no dia de eu viajar, alguma irmã aqui chegar em mim e falou: eu estou um dinheirinho aqui para você comprar um sorvete. Quantas vezes eu viajei sem nenhum dinheiro? Quantas vezes eu viajei sem nenhum dinheiro para Pernambuco, e nós chegar lá, o pessoal: nossa, o pastor chegou, o presidente, cheio de dinheiro. Deus sabia como nós estávamos, né, pastor Pereira? Ficava lá 20 dias, né? Ser obreiro, dormindo no carro, dormindo no chão, tomando chuva. Pastor Pereira tomando chuva. Se entregar, sabe, abrir mão de algumas coisas. Então, a vida do obreiro, quando o obreiro ele vai ser consagrado, não é um prêmio que está sendo dado para ele. Pelo contrário, é um degrau que ele está descendo. Cada consagração é um degrau para baixo. É um peso. Você sabe que aí fora a pirâmide é assim. Aí fora, dentro da... o cooperador está em cima, o diácono vai descer, o presbítero vai descer, o pastor está lá embaixo. A Bíblia diz que os pastores é para servir. Então todo pastor vai ser um diácono eterno. Então o obreiro é para servir, não é para ter a grandeza, é para servir, né? É para se colocar à disposição. Então ser obreiro é se entregar. Você sabe que um dia eu viajei, eu estava com alguns problemas, e eu viajei e fui até um determinado lugar, nossa, e cheguei lá, eu queria me abrir, eu cheguei lá, nossa, pastor, ainda bem que o senhor veio aqui, maravilha, eu estou com uns problemas aí, e ali eu ajudei a resolver o problema. Daí dali eu fui para outro lugar, fui para outro pastor, falei: vou atrás de outro pastor, tentar me abrir lá. Cheguei lá, era quase 8 horas da noite. O pastor: nossa, pastor, que alegria que o senhor chegou, tem uns negócios aí para resolver, eu não estou sabendo. Maravilha. E eu vim, e eu não consegui falar dos meus problemas. Você está entendendo? Então, a nossa vida ministerial, a vida do obreiro, é como Paulo disse um dia: terminei o meu combate. Ele terminou, foi até o fim, mas ele guardou o quê? A fé. Ele guardou a fé, mas no meio do caminho ele foi desprezado, ele foi abandonado, outros abandonaram, deixaram a fé. Uma coisa eu te aconselho: não deixe de fazer a obra de Deus, não deixe de fazer, não pare de fazer. Se surgiu uma oportunidade para você estudar, estude. Se surgiu uma oportunidade para você melhorar em crescimento, cresça. Se você tem condição de vir para o culto de ensinamento, venha. Se você pode vir para o culto de escola dominical, venha. Se você pode vir em todos os cultos, venha. Eu fiz um gráfico
que se você vir, é que eu não estou com ele aqui agora, mas se você conseguir vir só no culto de ceia, em um ano você veio em 12 cultos. Em um ano. Em um ano, nós vamos ter, contando com festividade, mais de 300 cultos. Agora põe na balança. Em mais de 300 cultos você vem em 12. E tem uns que vêm 2 vezes no mês. Daí mais de 300 cultos ele veio 24 vezes. Apenas. Então, a longo prazo, é que a gente não trabalha com isso. Eu comecei a trabalhar. A longo prazo. A curto prazo você não percebe. Mas a longo prazo, aquilo traz consequências. Um exemplo, você fala assim, a R$10 por mês, que diferença faz? Ok, mas a longo prazo, no fim do ano, R$10 por mês, você tinha R$120. Ah, R$100 por mês, que diferença faz? Mas a longo prazo, no fim do ano, você tinha R$1.200. Mas nós trabalhamos a curto prazo, nós somos pessoas que queremos as coisas já prontas, nós queremos as coisas já, nós viramos consumistas. Nós somos consumistas, nós temos necessidade de consumir, necessidade de ter o que não precisamos, o que não tem necessidade naquele momento, mas a gente compra, a gente quer, a gente se endivida. Ou seja, eu não quero que ninguém aqui seja escravo do dinheiro, mas também não quero que ninguém aqui seja escravo das dívidas. Não quero que ninguém aqui seja escravo das dívidas. Deus não quer que você seja escravo das dívidas. Eu quero dar uma aula aqui sobre gestão financeira para irmãos, para a igreja, uma aula de gestão financeira, aonde Deus quer que você chegue financeiramente, como que Deus quer que a sua vida financeira seja, mas como que está a vida financeira. Por quê? Porque não é desejo dos governantes do nosso país que tenha nas escolas educação financeira. Não tem. Não é ensinado para os nossos filhos nas escolas como guardar dinheiro, como poupar o dinheiro, como administrar o dinheiro. Não se fala nisso. Até entre nós, não se fala. Se eu chegar para o irmão, e aí, irmão, quanto você tem de dinheiro? Ele vai falar, misericórdia, o pastor veio perguntar quanto de dinheiro. Eu perguntei aqui para o Cláudio, aqui, quanto é gorda? É gorda, rapaz. Ele já pensou, o pastor vai pedir emprestado. Porque essa é a tendência nossa, né? Nos Estados Unidos, eu fui lá, e isso é normal, as pessoas conversarem. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Como que eu posso te ajudar, te dar uma orientação? Aqui nós já temos dificuldade. Eu vou falar quanto eu tenho de dinheiro? Então, nós temos dificuldade de pedir uma orientação, de pedir um curso, de fazer um curso, passar por uma educação. Então, nós precisamos nos atentar para vários critérios que são observados, que não é apenas um, são vários. Então não deixe de fazer a obra, você pode fazer a obra como membro, como congregado, como um novo convertido, um novo na fé, você pode fazer. Deus te chamou para fazer a obra, independente de posição, independente de onde você está, Deus te chamou para fazer, então faça, exerça o seu ministério. O ministério que Deus te deu vai sendo revelado conforme você vai exercendo. Conforme você vai exercendo, daí o seu ministério vai sendo revelado. E não deixe isso, irmão, acumular. Coloque em exercício o teu ministério, a tua chamada. Coloque em exercício. Poxa, faça teologia. Eu comecei a fazer teologia em 95. Eu fui separado para líder da mocidade em 94. Em 95 eu já comecei a estudar. Falei, quer saber de alguma coisa? Eu vou estudar, eu preciso saber alguma coisa. E eu estudei de 95 até 2012. Ainda estou estudando. Então, ou seja, nós não podemos parar de crescer, de procurar o conhecimento, Então, irmãos, deixo essa palavra aqui de reflexão pós-convenção. Não fique triste comigo, não fique triste com a igreja, não.
Não fique triste. Quem tem um chamado, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Então eu percebo que ano após ano as pessoas criam aquelas expectativas e não acontece. Irmão, não fica pondo, e você vai acontecer. Vai acontecer, uma hora vai acontecer, fica tranquilo. Você foi chamado, vai acontecer no tempo de Deus, no tempo certo. Ele está te moldando, Ele está te preparando. Enquanto isso, se entrega e dê o seu melhor. Igual o diácono Estevão. Estevão estava sendo usado por Deus, fazendo maravilha. Ele podia falar, não, eu não passo de um diácono, eu fui separado só para cuidar das viúvas e da cesta básica, então eu vou ficar aqui. Não, ele orava, ele curava, maravilhas eram realizadas, ele ia entregar a cesta, ia ver quem eram os órfãos, quem eram as viúvas, estava fazendo o ministério dele, mas também ele orava, e milagres eram realizados. Filipe pregava. A Bíblia diz que o eunuco estava indo embora lá e Filipe foi correndo. Entendes tu que lê? Daí o eunuco falou, como poderei entender se ninguém me explica? E Filipe correndo. Daí ele pregou para o moço creu, e ainda ele falou assim, eu quero ser batizado. Tem água ali, que me impede, nada. E depois Filipe foi transportado, foi arrebatado, foi pegado aqui, e levado para outro lugar. Ele era um diácono. Então, não, eu sou um cooperador, não vou fazer nada. Não, faça, irmãos, faça. Eu comecei a pregar nos trens, eu não era cooperador, eu era um membro da igreja, eu estava pregando nos trens, eu estava pregando nas praças, eu ia até a Estação da Luz, eu voltava pregando. Ou seja, as oportunidades tem. Aproveita as oportunidades, cresça, desenvolva. Então eu comecei lá fora, daí quando eu cheguei aqui para dar uma palavra, o povo se espantou, falou, nossa, por quê? Daí comecei a ler Bíblia, fiquei lendo Bíblia, minha mãe falava assim, sai dessa toca, lembra, dona Mareta? Ela falava para mim sair do quarto, porque eu ficava lá lendo a Bíblia dia e noite, irmão, eu chegava à noite no culto, ele sentava do meu lado aqui, como que era, que você fazia já? Quando dava oportunidade, falava, a igreja está com oportunidade. Ele já fazia assim, para mim passar, porque ele sabia que o coração estava pegando fogo, irmão. Eu queria falar alguma coisa. Daí quando o pastor falava, a igreja está com oportunidade, eu já saía correndo. Mas falou, hoje a igreja está com oportunidade. Daí sabe o que eu estou entendendo? Não estão lendo Bíblia. Se ler Bíblia, não vai sair correndo, irmão. Se ler Bíblia, você vai sair correndo, porque você tem uma palavra para a igreja. Quando eu falo assim, a igreja está com oportunidade, se você está lendo a Bíblia, você tem uma palavra para a igreja. Isso é experiência, agora é baseado em experiência. Você tem uma palavra para a igreja. Você tem uma palavra para dar para a igreja. Você está lendo, você está meditando. A Bíblia diz que Davi disse assim, enquanto eu meditava, meu coração pegou fogo. Não tem como você não meditar e o seu coração não pegar fogo e você não querer compartilhar aquela palavra. Daí, quando a oportunidade é dada, você fala, poxa, surgiu a oportunidade. E quando ela não é dada, ela vai ficando no óleo. Mas quando tiver também, segura. Segura porque vai soltar tudo. Então, irmãos,